Grandes mudanças são precedidas pelo caos. De repente, você começa a perceber que tá tudo dando errado. Problemas familiares que estão ressurgindo, tem situações com amizades que de repente começam a pipocar, tanto com as próprias pessoas quanto com você, ou os dois até simultaneamente. Porque, né, a forma como a pessoa se sente também vai influenciar na forma como ela lida com as questões, como ela chega e se apresenta para você. E quando tá tudo muito ardido, a gente não tem tanto cuidado, não tem como. É como se a mente tivesse tomada por fumaça uma fumaça tóxica, e isso faz com que a gente comece, sabe, quase como um gás que, né, passa por um estado líquido, começa a respingar isso nas pessoas. E aí são situações no seu trabalho, e aí são situações na sua casa, e daqui a pouco você começa a agir como se, não, tô dando conta do recado, tá tudo bem. Até a hora que você fala assim, caramba, mais uma coisa. Mais uma coisa. Não podia ser uma coisa primeiro, depois isso. Nem tô falando de uma coisa só. Tem tantas coisas. Não podia ser só esse bloco de coisas e depois essa outra. Não, não podia. Porque aí a vida não vai esperar nada para uma coisa acontecer depois da outra. Não é assim que as coisas funcionam. Só que nessa da gente começar a reparar, muitas vezes a gente, né, não quer que ninguém repare, ou não pode deixar que ninguém repare. A gente entende assim, a gente não pode deixar que ninguém repare. E aí daqui a pouco o cabelo começa a ficar mais quebradiço, começa a surgir umas coceiras, e aí daqui a pouco tá tudo vermelho, e aí daqui a pouco o sono tá bagunçado, a sua rotina começa a se perder. Então, se você conseguiu estabelecer ali uma rotina, tal, essa rotina começa a escorrer pela mão, assim, sabe? Então, e insônia, o sono fica bagunçado, alimentação e atividade física. E isso é um pouco também de. Isso é um pouco de abandonar-se, você vai se abandonando. É o caos tomando conta. É o caos tomando conta. E aí, o que te faz voltar pro centro é deixar. É falar assim, ah, quer saber? Hoje, hoje eu não vou fazer nada, hoje vou me permitir ficar de pijama assim o dia inteiro. Quando você, quando você sabe da mudança que tá para acontecer, esse é um lugar reconfortante de se colocar. Enquanto esse momento limbo, esse momento limbo tá rolando, esse é um lugar reconfortante de se colocar, porque você sabe que essa mudança está prestes a acontecer. Agora, quando você não sabe, no fundo você sabe quando você não sabe, porque as coisas estão mudando. Se tem coisas ficando caóticas em temas diversos, né? Seja família, amigo, trabalho, casa, saúde, o que quer que seja. Você sabe que as coisas vão mudar. O que torna tudo muito pior é a gente pensar que o que está mudando está desmantelando. Então é uma mudança para pior. Porque é assim que a gente encara as mudanças na nossa vida, de que a gente está perdendo, de que as coisas vão piorar, sabe? De que tem um risco. Vida, né? Grandes mudanças são de fato precedidas pelo caos. E não mudar não é uma opção. Não mudar não é uma opção. Porque a partir do momento que você falar assim, ó, não vou mudar. Quer saber? Vou fincar meus pés na areia e aqui eu vou ficar. Sinto muito. O mar vai vir, a onda vai levar parte dessa areia, daqui a pouco você tá torto, entendeu? Tipo, você tá afundando. Ou seja, você fincar o pensamento da não mudança não significa que a não mudança vai te rodear também, que todo o restante vai concordar com a sua atitude de não mudar. Só vai ficar bem difícil, né? Tem a onda, você vai ter que se agarrar, e às vezes, se você soltasse, ficaria mais fácil. Então, não tem uma receita de bolo também para passar por esses momentos. Isso com certeza não tem. Peraí, com certeza não tem. Se a gente souber que algo importante de verdade, estrutural, sabe? Algo estrutural, essencial, uma mudança
Não é uma mudança assim, tirei um copo de um lugar e coloquei no outro. É uma mudança grande. Ela vai ser precedida pelo caos. Isso é fato. Então, se a gente sabe, eu acho que a gente tem que ter um olhar, ou pelo menos um sentimento dentro da gente esperançoso de que vai ser bom, vai ser bom. Porque só acontece o que tem que acontecer, quando, com quem, para quem tem que acontecer. Então, no que eu acredito, o que vem depois vai ser bom. Ah, Andressa, mas e as grandes catástrofes e as coisas muito ruins? É, então, elas já estão aí, né? Elas já aconteceram. Quando a gente para pensar nelas, muitas vezes elas já aconteceram. Então, por que não ter um olhar de que, cara, aqui agora é o primeiro degrau para um outro lugar, para uma outra forma de encarar a vida? E não quer dizer que vai ser tudo perfeito, harmonia, tudo lindo, tudo incrível. Não. Mas a gente vai lidar com as situações aparecerem e a gente precisa acreditar que elas vão ser melhores do que a gente pode até imaginar. Entendeu? Do que a gente pode até imaginar. E aí, tem um texto que eu queria pegar, já devia ter pego aqui, ó, que fala exatamente disso. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele se treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro lado é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem, avance firme e torne-se o oceano. E é muito sobre isso. Bora seguir em frente, bora lidar com o que aparece, com as dores, com as dificuldades. Não tem receita de bolo. É importante dizer isso, porque vejo muitas coisas na internet como receitas e não tem receita. Não tem receita. Mas o que a gente pode é tornar esse momento, esse exato momento, um pouquinho melhor, cientes de que grandes mudanças são precedidas pelo caos, pela sensação de que a vida está travada, que as coisas não estão indo para frente, ou que está tudo desmantelando, que as coisas estão dando errado. E se a gente encarar como é assim mesmo, grandes mudanças são precedidas pelo caos. Então, que quer que venha mesmo e que seja bom, que seja melhor do que eu poderia imaginar. Do tipo, isso me surpreendeu completamente. Permita-se ser surpreendido pelo que acontece. Isso não precisa ser ruim. Isso não precisa ser ruim. A gente tem mania de achar que aquilo que vai acontecer, que a gente não tem ideia do que vai acontecer, e que vai nos tirar da onde a gente está, vai ser ruim. Não. Por quê? Por que que vai ser ruim? Por que que não pode ser muito melhor? Lá do outro lado, onde eu não consigo ver, depois daqui, ó. Depois sabe, dessa montanha, por que que não pode ser melhor? Então, permita-se. E a gente vai lidar com o que quer que apareça. Porque a gente não vai lidar sozinho, tem essa também. Quem tiver que aparecer como portador de alguma mensagem, é incrível, gente. Vocês já experimentaram fazer isso? Vocês, né? Tô falando com ninguém no momento, mas enfim. Vocês já experimentaram, quem um dia vira esse vídeo aqui, vocês já experimentaram fazer uma pergunta muito forte, jogar pro ar assim uma pergunta muito forte
ficar naquele momento sem resposta, mas depois, de alguma forma, a resposta chegou. De alguma forma, a resposta chegou. Pode ter sido alguém que falou alguma coisa num programa na TV, no YouTube, alguma coisa que você estivesse vendo. Pode ter sido alguma coisa que de repente você leu e aquilo te bateu. Opa, isso aqui pode ter sido resposta para alguma coisa. Teve uma vez que eu estava numa situação com muita dúvida, com muita incerteza de como é que eu ia fazer para conseguir realizar o que eu queria realizar, assim, as minhas as minhas certezas tinham caído por terra, sabe? E elas é que eram a base para eu conseguir realizar alguma outra coisa. Eu estava contando com isso para conseguir realizar algo grandioso para mim e de repente isso caiu por terra. E no que isso caiu por terra, ficou, nossa, doeu muito. Mas não doeu muito aquilo que eu tinha perdido. Doeu muito porque eu tinha construído uma história em cima daquilo. E aí, de repente, quando esses pilares desmoronaram, tipo, o meu sonho estava indo. Então, isso doeu. E aí eu lembro de perguntar muito fortemente, né? Meu Deus, e agora? Como? Como que eu vou conseguir realizar? Como que eu vou conseguir realizar? Eu lembro de insistir nisso algumas vezes, assim, como? Como? Só queria saber como. Como é que eu vou fazer para conseguir concretizar isso agora que tudo desmoronou? Como? E fiquei me perguntando assim, sabe? No dia seguinte, tem um livro que eu leio todo dia de manhã. Às vezes eu não leio, mas tem um livro que eu leio. Eu sempre gosto de abrir assim. Ele não é um livro para isso, mas eu gosto de abrir assim, né? Do tipo, aleatoriamente. Né? Ai, será que tem alguma mensagem para mim? E aí, no que eu abri, comecei a ler o texto. Em algum momento desse texto, falava assim: para quem tem um porquê, quase qualquer como serve. E aí aquilo me bateu, porque me veio como uma resposta. Veja, eu não fui até alguém pedir uma resposta. Eu estava em casa e eu questionei e isso surgiu para mim. A partir daquele momento, eu tive certeza de que eu ia conseguir realizar, porque eu tinha um porquê. Eu tinha. Então, quase qualquer como ia servir. Ia dar um jeito, ia aparecer uma solução, ia dar um jeito. E de fato as coisas começaram a acontecer de outra forma. Então isso é uma coisa para a gente ter dentro da gente. Essa certeza de que quaisquer que sejam os caminhos que a gente tenha que percorrer a aprender, a gente vai conseguir realizar o que tem ali de sentido naquilo, sabe? Talvez o caminho tome uma outra rota, seja diferente. E talvez a conclusão lá na frente seja, nossa, muito melhor, muito maior. Do tipo, eu nunca pensei nisso. Então, permita-se mergulhar nesse rio. O que vai acontecer? Não sei. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Porém, cientes de que toda grande mudança é precedida pelo caos, com a certeza lá dentro de que o que quer que aconteça vai ser melhor do que eu poderia imaginar e desejar, né? Fica mais leve passar por ela. Fica mais leve, tá bom? Tá tudo bem?